Vamos estudar. Hoje eu vou ler com vocês um capítulo belíssimo, que é o capítulo 10 da segunda parte. São 3 partes esse livro. É o capítulo 10 da segunda parte, Gratidão pela Graça Divina. Ó que lindo, hein? Ó o tema. Gratidão pela Graça Divina. Então, olha o livro. Ó, o livro A Imitação do Cristo, Tomás de Kempis, Gratidão pela Graça Divina, capítulo 10, segunda parte. Certo? Gratidão pela graça divina. Por que você procura descanso se nasceu para trabalhar? Já começou chapuletando. Conforme-se a ser paciente em vez de receber consolo, carregar sua cruz em vez de meros prazeres. Quem neste mundo não aceitaria de bom grado a consolação e a alegria espiritual se as pudesse ter sempre à disposição? Bem, esses privilégios superam todas as delícias terrenas e os prazeres da carne, que na verdade são vazios e insignificantes. Já as alegrias espirituais, nascidas das virtudes inspiradas por Deus na mente dos homens e das mulheres puras, são verdadeiramente as únicas agradáveis e nobres. Tomás de Kempis já começa chapuletando, dizendo que ninguém veio para passear nesse planeta, né? Que você veio para cá para trabalhar sua alma, né? Trabalhar a vida, né? Encontrar equilíbrio, ser uma pessoa produtiva, ter uma vida harmoniosa. E ele está dizendo que cada um de nós deve buscar a maior alegria que o ser humano pode encontrar, que é a consolação em Deus, né? E não nos valores mundanos, que são passageiros. Naquilo, então, eu vou ter muita fé no dinheiro, no elogio, né, no meu corpo, no meu... Gente, mas é sério isso. Às vezes eu brinco com vocês aqui, eu brinco, mas são coisas sérias, viu? Outro dia eu brincava, falei, aqui tem mais mulheres, mas é verdade. Eu vejo tanta gente apegada a coisas passageiras, gente, não adianta. Muita gente é muito apegada a corpo, né? Homem, mulher, não importa quem, não importa. Tem gente que tem apego mesmo à questão do corpo. Uma coisa é cuidado. Cuidado é saudável, fundamental, todo mundo tem que ter, mas apego é outra história. Então, sabe aquela coisa, eu tenho apego ao tamanho do meu peito. Literalmente é isso mesmo. Bora falar português claro aqui. Daqui a pouco o tamanho do seu peito vai lá pro chão. Homem é a mesma coisa. Entendeu? Eu tenho apego à minha virilidade. Daqui a pouco você não vai ter mais virilidade nenhuma. Vai ter que tomar um remédio, alguma coisa assim, na maioria dos casos. Mas eu tenho apego ao tamanho, sei lá, entendeu? A meu bumbum. Eu tenho apego... Gente, menos. Se a tua satisfação está nos lugares errados, você vai ter problema. Vamos lá. Outras pessoas o apego é dinheiro. Não, porque eu estou ganhando bem, porque agora eu tenho dinheiro, eu posso ir para tal lugar, vou viajar, vou fazer assim. Ótimo, isso é uma delícia. Você ter recursos... eu sou suspeito, eu ensino vocês a fazer dinheiro de maneira honesta, eu ensino vocês a multiplicar dinheiro. Isso é lindo, mas nunca se apegar, jamais. Porque isso é passageiro. Uma hora você tem, outra hora você não tem. Uma hora a gente pode ter, não ter. Entende? Então, as delícias da vida, Tomás de Kempis está dizendo, você não vai encontrar na matéria. As delícias da vida vêm da tua conexão profunda com Deus. E aí a gente pode expandir, entendeu? Você expande o comentário. Minha felicidade é que fulano me elogiou. Tá, mas e no dia que o fulano te criticar? Você vai ficar infeliz? Pensa bem nisso. Então, assim, tem umas coisas, são óbvias, né? Não tem nada de novo, ele não está falando nada novo, eu não estou falando nada novo que você não saiba, mas você sabe a história, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Quantas vezes a gente dá muito poder a algumas pessoas de determinar como vai ser a nossa vida? Sim ou não? Não é? A gente dá poder demais. Gente, isso é tão complicado. Eu falei muito da questão das mulheres, né? A mulher empreendedora, a mulher... sabe, guerreira, mulher como instrumento de luz no planeta Terra, e realmente não sou eu que quero agradar vocês, isso é um fato. Isso o mundo espiritual superior fala, né, sobre o papel da mulher no planeta, no nosso planeta. E ao mesmo tempo eu vou repetir aqui, porque eu disse isso na pílula, quantas mulheres não têm noção do seu próprio papel? Não tem. Muitas mulheres, infelizmente, se deixam levar pelo fluxo de machismo que existe, ignoram o seu poder interno de espíritos imortais, com a capacidade gigante que tem de gerar vida, não é? De fazer coisas incríveis que nós homens não fazemos. Olha que coisa, a gente não faz. O orgulho é muito grande, masculino, pulsão de coisa, mas dá uma olhada aí, quem está fazendo guerra, quem trafica arma, quem trafica a maioria das vezes as drogas, as pessoas mais agressivas, quem bebe mais, quem é mais viciado. Observa quem é mais agressivo, dá uma olhada. Normalmente quem mais abandona filho, não são as mulheres não, somos nós. A vergonha é nossa. Mas aí você tem que tomar cuidado, porque eu vejo muitas mulheres apegadas
a aprovação do marido. Apegada à aprovação da companheira. Apegada à aprovação sei lá de quem. Por quê? Porque você não se conectou consigo mesmo. Homem tem também. É porque eu estou pegando o contexto da pílula. Óbvio que nós também somos frágeis, mesma coisa. Sabe, a gente também quer, né, tomara que minha esposa me valorize, coisa e tal. Mas eu vejo por causa da sociedade machista, se você não tomar cuidado, o que vai acontecer? Você começa a ficar procurando aprovação em tudo quanto é lugar. Então, se liga, porque às vezes você vai ter, entendeu? E às vezes você não vai ter. A vida funciona assim. Às vezes a pessoa que você mais quer que te elogie, vai te elogiar, vai falar, você tá linda, maravilhosa. E às vezes ele ou ela, seja lá quem for, não vai te notar. Seus filhos, às vezes não é companheiro e companheiro, é seu filho. Às vezes a pessoa que não vai te notar. Mas e aí, você vai se deixar levar? Não pode. Gente, Tomás de Kempis está falando para nós. Olha lá onde você está colocando o teu tesouro. E, obviamente, nós homens também. Então, isso é o primeiro parágrafo. Chapuletada do bem no primeiro parágrafo. Bora ver o que vem por aí. Vamos continuar. Gratidão pela graça divina. Vamos lá. No entanto, uma vez que a tentação está sempre por perto, a falsa liberdade de espírito e o excesso de confiança em si mesmo são sérios obstáculos para tais manifestações divinas. Então, ninguém nunca poderá desfrutá-las como deseja. O que ele está dizendo? Nosso apego a coisas, as tentações que ele fala que são os apegos, são tão presentes na nossa vida que a gente não consegue sentir Deus na plenitude, porque essas tentações às vezes nos afastam de senti-lo, entendeu? É interessante, gente, tem vários capítulos que Tomás de Kempis fala sobre isso. É interessante como para ele, Tomás de Kempis, eu não sei qual foi a relação dele com tentação, com coisas, ou outras pessoas que ele ajudava, né, que foi um monge muito bom, mas ele fala muito nessa obra, em outras obras, sobre a questão das tentações. E eu gosto, porque ele não fala de maneira pejorativa, culpar as pessoas, não. Ele fala no sentido de se liga, para você não botar teu foco no lugar errado. E aqui ele fala de novo, o perigo das tentações. O perigo das tentações. E o que é uma tentação? Eu brinco com vocês, né, que o Chico dizia que tentação é uma coisa que a gente corre bem devagarinho para ver se ela alcança a gente, né? O Adelino da Silveira conta essa história, né? Chico, o que é tentação? Ele perguntou para o Chico, Adelino, tentação é uma coisa que a gente corre bem devagarzinho para ver se alcança a gente. Então, assim, as tentações são prazerosas, porque senão não seria tentação. Não, Dani, as tentações são prazerosas, ou não seriam tentações. Todo mundo tem tentação. Não vem me dizer que você não tem, não, que você tem. Eu tenho as minhas, você tem as suas. Não importa em área. Tem 1001 áreas aí para a gente ter tentação, né? Para sair do foco. Veja. Né? Porque quando fala tentação, o povo já pensa em questão sexual, normalmente, ou comida. Né? A tentação para comer o que não pode, questões sexuais também. São tentações fisiológicas e físicas. Mas você tem várias tentações. Às vezes você tem uma tentação de pegar o que não é teu. Tem gente que tem essa tentação. Né? Tem gente que tem a tentação de falar mal de alguém que não conhece, mesmo que conheça. Tem gente que tem a tentação do ego, de sempre querer ser melhor do que os outros. Né? Tem gente que tem a tentação de ser depressivo, sabe? Quer mostrar que tá mal, quer mostrar que tá triste. É a tentação de ser vítima. Desculpa, não é a tentação de ser depressivo. Deixa eu me corrigir. É de ser vítima. Mas a pessoa está em depressão, porque a depressão é doença. Mas ser vítima é tentação. Você se põe na condição de vítima. E alimenta muito isso. Então, assim, tem muitas tentações que a gente pode se perder. Entendeu? Você se confunde com a tentação. E aí, lógico, você vai rezar, é o que ele está dizendo, você vai querer sentir a Deus, mas não é a mesma coisa. Por quê? Porque a gente se deixou tomar por ela. Então, o que ele vai falar no restante do capítulo? O capítulo é um pouquinho maior, eu não vou ler tudo, mas o que ele vai falar para a gente? Ele fala, vigie e seja grato a Deus. O nome do capítulo é gratidão a Deus. Trabalhe a sua gratidão pelas coisas que você tem na sua vida. Entendeu? Trabalhe a gratidão pela presença de Deus no teu caminho. Trabalhe a gratidão pela presença de Deus na tua jornada. Trabalhe a gratidão pela presença de Deus, inclusive nas dificuldades. Por quê? Muitas dessas dificuldades, a falar Tomás de Kempis, nos ajuda a acordar para a vida. Não é? E, gente, quanto é? Vai falar que não. Muitas vezes, se a gente não tivesse dificuldade, ia ficar parado. Você vê, tem muita gente que só está aqui no evangelho por causa de dificuldade. Ouve as pílulas, ou busca parte espiritual por causa de dificuldade. A gente fala, tem pessoas que vêm pelo amor, outras vêm pela dor. Mas a dor é tão importante quanto o amor. Porque muitas vezes o amor não funciona. Sim ou não? Sim ou não? Quantas vezes a gente fala assim, nossa,
eu era uma pessoa desligada demais. Quando eu perdi meu marido, é assim, quando meu filho ficou doente, meu cachorrinho, meu gatinho morreu, ficou doente, ou então eu era desse jeito, eu quase desencarnei. Nossa, quando eu perdi meu emprego, eu estava sem cabeça. Nossa, eu passei por uma traição, então, nossa, acabou meu relacionamento, ou eu tive que sair da cidade por alguma situação, a dor tá grande. Aí você vai buscar ajuda em algum lugar. Aí você, de repente, encontra ajuda onde? Na parte espiritual. Você se conecta com Deus. E nesse contexto, quando você sente paz, fala, ainda bem. Depois que tudo passa, né? Você olha para trás e fala, poxa, nunca imaginei que eu ia falar isso. Mas graças a Deus que eu passei por aquela situação difícil. Porque, de repente, se não fosse aquela situação difícil, vai saber aonde eu estaria. Então, assim, até aquilo que parece ser ruim, né, gente, num primeiro momento, pode ser uma bênção para te libertar. Para te libertar. Não é verdade? Então, assim, em tudo dai graças, do apóstolo Paulo, né, na sua epístola aos Romanos, né? Em tudo dai graças. Então a gente começa a agradecer pelo que a gente tem, pelo que não tem, né? Pelo bem que nos acontece, pelo mal que não nos acontece. A gente começa a agradecer pela presença da luz divina ao nosso redor. Você começa a agradecer pelos anjos que chegam, né? A gente estava falando agora antes da prece dos anjos que a vida vai mandando, de um jeito que a gente nem vê. Então, assim, é muito importante a gente não se esquecer de que a providência divina nos abraça nos momentos que a gente mais duvida que ela esteja presente. Vou repetir. A providência divina nos abraça nos momentos que a gente mais duvida que ela esteja presente. Danado isso, né? O capítulo anterior, é porque quando eu abri era esse capítulo para a gente estudar, mas o capítulo anterior que eu estava estudando aqui nas reflexões, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala que ele não conheceu nenhum ser iluminado espiritualmente, por mais iluminado que fosse, que nunca teve um momento de dúvida. E ele falando que o fiel seguidor a Deus, ele vai passar por momentos de provação e ele vai duvidar. Ele duvida de Deus ou duvida de si mesmo, mas é dúvida. Sabe, porque tem muita gente que é assim, não duvida de Deus. Não duvida que Deus existe, ou não duvida que Deus pode ajudar. Mas a pessoa fala, mas não a mim. Ou eu não dou conta, eu não consigo. Então você está duvidando de você. Tanto que tem muita gente que chega a pensar em suicídio ou tenta suicídio mesmo tendo fé em Deus. Olha que coisa. Quer dizer, é uma fé fragilizada, obviamente. Tá entendendo? Então ele fala, olha, isso não é privilégio não, porque às vezes a pessoa que está fora, duvidando, fala, eu queria ser como o ciclano, eu queria ser como o Beltrano. Nossa, fulano tem uma fé enorme, vai viver a vida que o fulano vive, você não sabe? Gente, Madre Teresa de Calcutá, eu contei isso aqui há uns 2 meses atrás, na última maratona da vida quântica, que nós falamos da noite escura da alma. Madre Teresa de Calcutá ficou 50 anos, cara. 50, não dá para entender isso. Muito mais que a minha idade. Só em noite escura da alma. Meu Deus do céu, passar a noite escura da alma de um mês já é um trem esquisito demais, 2 meses é uma coisa louca, mas 50 anos. Mas ela não parou. Né? Não vou nem entrar no que é Noite Escura da Alma aqui, porque eu cansei de falar disso mês passado. Foi mês, ele tá falando muito sobre isso aqui. Mas você veja, na Noite Escura da Alma, você tem fé, na Noite Escura da Alma, você participa do Evangelho, você participa da tua igreja, você tem fé em Deus, mas tá vazio, não é? Você fala, caramba, tá faltando alguma coisa, mas eu tô me esforçando. É o casulo. É o casulo. Então, Tomás de Kempis ainda fala, agradeça mesmo nesses momentos, mesmo que você duvide de Deus, agradeça, porque ele te dá o direito de você duvidar dele. E ele continua te amando. É bonito demais. Gente, o Senhor da vida nos dá o direito de duvidarmos da presença dele, dela, né? Não importa, né? De Deus. E continuar nos amando. É muito lindo isso. Porque só quem ama verdadeiramente está ali do lado. Sabe aquela história? Quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando aqui, né? Às vezes seu filho está com raiva de você porque você, né, foi duro, não pode, né? Não vai sair, você não dá o que ele quer ou ela quer. Às vezes ele ou ela, com raiva, fala, mãe, eu não gosto de você, né? Pai, eu não gosto de você. Ih, já ouvi tanto isso. Ah, mas não sei o que na hora da raiva. Você que é pai ou mãe,
Você, pelo menos, que já tem um mínimo de juízo e bom senso, né? Você não vai ficar com raiva do seu filho porque ele falou isso. Você vai, tá bom, tá certo. Mas eu continuo amando você. Tipo assim, olha, desculpe, eu tive que falar não por causa disso, mas você é assim, tá certo, me xingue, mas eu continuo te amando do mesmo jeito, e por te amar, eu estou te orientando a não fazer isso. Um dia você vai entender. Essa frase é mágica, né? Quem nunca ouviu isso? Você já ouviu isso aí na sua infância ou adolescência? O adulto falando para nós, um dia você vai entender. Tomara que você já tenha entendido, né? Eu entendi às vezes que eu recebi não. Então, assim, se a gente que é cheio de imperfeição, concorda? Se nós, humanos, somos cheios de imperfeição, a gente leva em consideração, sabe? Você até dá risada do filho brigando com você. Porque é filho, cara. Você ama. Você não vai deixar de amar seu filho ou sua filha. Você acha que Deus, presta atenção, Deus, você acha que ele vai deixar de nos amar porque nós estamos com dúvida? É óbvio que não. Então, Tomás de Kempis está dizendo o seguinte: criatura, agradece. Resuma isso. Criatura, agradece, criatura. Criatura, não foca nas tentações, não, criatura. Tomás de Kempis está dizendo o seguinte: criatura, olha para a tua vida com um olhar de gratidão, de carinho. Acolhe o que a vida te traz, criatura. Sabe, não briga com a vida, né? Não luta com a vida. Trabalhe a favor da sua vida. Acolhe o que a vida te traz. Sabe, transforma um limão na limonada. Trabalha, sabe, a sabedoria do passo de cada vez. A sabedoria de superar os problemas. Trabalha isso. Porque isso é muito importante, né? Sem se deixar levar pela dúvida, pela angústia. Que às vezes não tem jeito, a gente acaba se deixando levar. E é o que não pode. Eita! Profundo, gente, esse estudo de hoje, muito profundo. Ó, Tomás de Kempis, a imitação do Cristo. Vale a pena, vale a pena.